Não, em primeiro lugar aqui, presidente, eu queria assim, ver se a gente recupera o nosso regimento e a nossa ordem sobre o que é o grande expediente. O grande expediente, você tem uma pessoa, um vereador, uma vereadora na tribuna, que abre um assunto, que fala sobre um certo tema, e quem vai fazer uma parte, faz uma parte para o orador principal que está na tribuna. Tá? Então, eu queria já dizer que o que aconteceu aqui é totalmente irregular do ponto de vista do regimento. Tá, mas eu não posso deixar de manifestar, mas eu vou manifestar em 2 minutos apenas, para cumprir o regimento, em relação ao que o vereador Adriles falou. Eu não vou entrar aqui na discussão, porque em 2 minutos, e numa parte, não dá para a gente fazer uma discussão sobre a questão racial no Brasil, que é uma questão muito complexa e muito ampla. Eu só não consigo admitir 2 coisas. Primeiro, que a esquerda quer dividir. Não, a esquerda não quer dividir. A esquerda não quer dividir, pelo contrário, a esquerda tem um programa para todos os brasileiros. Tá? Então, em primeiro lugar, é isso, e precisa ficar muito claro, tá certo? Que essa divisão não vem da esquerda de maneira nenhuma. O que não quer dizer que a esquerda, parlamentares da esquerda ou pessoas da sociedade levantem questões que são estatísticas. Nós temos hoje uma quantidade de pessoas pretas, pardas, que são muito mais assassinadas na periferia pela polícia do que brancas. Isso é um fato. É um fato também que, até ser adotada a política de cotas, tinha muito mais gente na universidade branca. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui professor, primeiro fui aluno na USP, não tinha nenhum colega negro. Depois eu fui durante 20 anos professor da USP em São Carlos. O único colega negro que eu tive era um africano, um angolano que veio exilado. E eu fui professor sou professor da FAO, na USP, e vi a mudança que aconteceu a partir de 2017, quando foi criada a política de cotas. Em nível nacional, a política de cotas foi adotada antes, e nós tivemos uma mudança substancial do acesso da população negra à universidade. Isso é estatístico. Isso não é uma opinião, tá certo? Passou os Também dois, tá? Uma opinião, né? Você falou dos 2 minutos, mas passou, tá, Nabil? Já passei? Bom, mas pode continuar. Eu posso continuar, mas não é o caso. Eu só estou dizendo o seguinte, que as políticas de cota e de inclusão realizadas pelos governos do PT deu mais acesso à população negra, parda, indígena, a lugares que são de prestígio dentro da sociedade. E isso foi muito importante para que a gente faça uma sociedade mais integrada. Porque o que nós tínhamos na nossa sociedade era uma divisão muito clara, isso sim era uma divisão, entre os que tinham acesso a benefícios e a oportunidades e os que não tinham. E é isso que eu queria falar. Em relação aos vários exemplos que o senhor deu, é importante, mas vamos relembrar. A maior parte dos exemplos que você falou são ou de jogadores de futebol e artistas, mais recentemente, ou de intelectuais do século XIX. Porque no século XIX, apesar da escravidão, os negros libertos tinham mais acesso, como Rui Barbosa, como Zé do Patrocínio, como Rebouças, muito mais no século XIX do que depois da abolição da escravatura, quando houve uma agora o detentor da palavra está pedindo. Não, eu devolvo, mas eu não podia deixar de manifestar. E eu acho que se vocês quiserem fazer aqui um debate sério, a gente marca isso num outro plenário, vamos chamar pessoas e vamos discutir isso de maneira mais profunda. Obrigado. Obrigado, vereador Rubinho. Vereador